Posso Ó, começar? pode, Lu. Pode? Então, acho que eu falei oi para todo mundo, para todas, né? Sempre bom estarmos juntas. Esse assunto, os frutos do espírito, é um assunto que eu escuto falar há muito tempo já. Eu acho que a maioria de nós já conhecemos os frutos de cor, mas nunca tinha me impactado tão quanto nesses últimos tempos. E teve uma pregação do pastor Ernesto também, acho que há um domingo passado, enfim. Eu não estava, né, na igreja, né, foi na cidade universitária, mas depois a Vivi me mandou essa pregação. E assim, gente, vocês não estão entendendo. Mexeu demais comigo, porque é uma coisa que nós escutamos falar e nós achamos que sabemos, mas tudo bem. E vai passando e tudo bem. E da forma com que ele colocou, eu vou até fazer algumas citações aqui do que ele disse, que, como já foi falado a semana passada, quando começou, que os frutos, ele é como uma mexerica, né? Cada gominho representa aí um fruto, mas eu nunca tinha escutado da maneira com que o pastor Ernesto colocou. Sim, todos representam uma parte, todos são importantes e estão interligados. Não temos um mais importante do que o outro, todos andam juntos. Porém, o amor é quem vai dar a direção deles. Não adianta nada eu dizer que sou uma pessoa que tenho mansidão, que tenho benignidade, que tenho domínio próprio, se eu não tiver amor. E amor, em primeiro lugar, ao nosso Deus. O amor que faz com que nós, a cada dia, possamos escolher estar ao lado dele. O amor que a cada dia me faz levantar de manhã, pedir pelo Espírito Santo que esteja comigo, que me guie, que me guarde, que esteja na minha casa, com minha filha, meu marido, com os meus amigos. É esse amor que vai me mover. Então, se eu disser que eu tenho longanimidade, mas eu não tiver amor, não vai resolver. Se eu disser que eu tenho, eu sou bondosa, lógico que sou uma pessoa bem bondosa, eu ajudo, eu faço isso, mas eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Então, que nós possamos ter isso muito, muito fixo na nossa mente, no nosso coração e no nosso agir. E quando nós falamos em amor, não é só amor a Deus, não, porque eu amo a Deus, é amor ao nosso próximo também, claro. Amor a Deus acima de qualquer coisa. Deus tem que estar na nossa vida acima de qualquer coisa. E é esse amor que vai nos ligar. Mas nós precisamos também ter amor um pelos outros. Amor fraterno, amor de cuidado, amor de estar perto, amor de nos conectarmos, sabe? Quando eu falo esse amor, não é só isso da gente dizer, ai, não, mas eu entreguei uma básica, não é desse amor que eu tô falando, mais do que isso. E eu precisei entender, quando o pastor Ernesto falou sobre esse amor, eu precisei entender o que ele está querendo dizer com esse amor, para que eu pudesse então entender quais são os outros frutos, para que eu pudesse entender que tudo estava tão interligado de uma maneira que, se não for por amor, primeiramente, porque se não for por amor, nós não ficamos ao lado de Jesus. Porque Jesus é o maior símbolo do amor que existe. E eu paro para pensar, e eu já falei isso algumas vezes, humanamente, com a minha mente, eu não consigo imaginar que amor é esse que Deus tem. Porque eu falo por mim mesma. Olha, se eu fosse Deus, eu já tinha vindo aqui arrancado meus cabelos. Falou, você pá de graça, porque todo dia você pede, depois você vai fazer a mesma coisa. Que amor é esse? E que a hora em que nós nos arrependemos de todo o coração, ele vem, nos perdoa e dá uma nova chance. É o Deus das novas chances. Então eu precisei entender isso para que eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais na longanimidade. Nas versões, algumas versões da Bíblia, vem então que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na NVT e em algumas outras versões, ele cita no lugar de longanimidade, paciência. E aí eu fui tentar entender, eu falei, nossa, onde que longanimidade é sinônimo de paciência?
Primeiro, se a gente for buscar na origem da palavra, porque longanimidade é paciência, e a origem dela é hebraica, e que significa vagaroso em irar-se. Pronto, aí eu já tomei meu primeiro tapa. Porque eu falei, ai, e agora? Porque assim, e aí nós sempre colocamos o nosso lado humano. Ai, mas eu sou sanguínea, então eu me iro com uma facilidade. Ai, não, porque eu tenho descendência italiana, e eu me iro com uma facilidade. Não porque os meus pais são assim, então eu nasci assim nervosa também. E tudo isso é a nossa carnalidade que está falando. E enquanto nós deixarmos a nossa carnalidade falar mais alto, nós não vamos permitir que o Espírito Santo entre e nos dê os frutos. E quando eu fui nessa origem da palavra, vagaroso em irar-se, eu já comecei a orar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Inclusive, esta semana aconteceu alguma coisa que me deixou assim muito irada. E depois eu parei, depois que eu levei uma, sabe? De uma amiga que falou, para, que nem assim que as coisas funcionam, que eu falei, ai, Deus, é mesmo, né? Por que eu já tô assim, Senhor? Então, vocês entendem que se a gente deixar a nossa carnalidade entrar em qualquer coisa, nós vamos pecando. Porque no momento em que eu já me irei com uma coisa, com um episódio que aconteceu, e eu fiquei muito irada, não foi pouco. Ainda bem que eu estava no trabalho, eu não tava vendo a pessoa, porque senão eu acho que eu teria voado em cima da pessoa. Nesse momento, eu já deixei todos os frutos. Eu já perdi o amor, porque eu já fiquei louca. Eu já perdi meu domínio próprio, a minha mansidão, a minha paz, a minha alegria, porque a vontade que eu tava era de chorar, não tinha motivo para estar alegre. E quando eu tomei uma burdoada, sabe? É que assim, Deus me presenteou com amigas que me batem com tanto amor que depois eu falo, ai, Jesus, nem sei se eu mereço. E que eu parei para pensar e falei, Jesus, me perdoa porque eu estou estudando sobre os frutos e eu acabei de deixar todos eles de lado. Não foi só em demorar em irar, não, eu pequei em todos. E, e como nós deixamos o nosso lado humano falar? Como nós deixamos o nosso lado humano roubar a nossa paciência ou a longanimidade, para quem preferir, né? Nós vemos na Bíblia a todo tempo, e vários temas falando sobre isso, porque é uma doutrina cristã, né? Nós que somos cristãos, que levantamos a bandeira do Senhor, precisamos ser muito muito pé no chão, muita cabeça em Deus, para não termos raiva com tanta facilidade. E uma coisa que eu achei interessante, eu estava até comentando hoje no trabalho, que longanimidade, paciência, ela é um substantivo feminino que vem da origem hebraica, mas que na língua portuguesa, no dicionário, ela é definido como virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outro, generosidade. Esse é o significado que tem. Será que eu tô tendo longanimidade quando eu mirei e eu demorei muito tempo para voltar e parar e falar, Senhor, me perdoa? Será que eu tenho tido essa paciência do Senhor quando eu peço alguma coisa e não acontece? Porque eu já falei isso aqui algumas vezes e vocês já me conhecem, eu já falei, eu ajoelho para orar, eu peço a Deus todos os dias. Só que quando eu levanto, eu já quero realizado. E aí não realizou, eu acabei de entregar para Deus com a mão direita. Aí eu abri o olho, não resolveu, eu já puxo com a mão esquerda e falo, daqui que eu vou dar meu jeito. Gente, não é isso. Como que o fruto do Espírito vai crescer em mim? Como? Se eu não permito. Se eu falo que amo a Deus, mas eu não tenho paciência. Como eu falo que amo a Deus, que eu quero seguir os passos dele, quando na verdade eu também não consigo muito bem compreender a paciência e o amor de Deus, porque Deus ele foi paciente, longânimo em tudo, em tudo. Quando ele tá já ali nos momentos finais, imagina se ele se ira com Pedro, quando ele diz a Pedro, você vai me negar 3 vezes, e Pedro fala, eu, Senhor, imagina, não vou. E acontece. Antes que o galo cante 3 vezes,
Pedro negou o Senhor. Imagina se o Senhor não fosse longâmino e tivesse se estressado ali, já perdido a paciência com Pedro, desculpa. Que Deus é esse? Nós somos o reflexo dele. Então nós precisamos de alguma maneira encontrar essa paciência, essa paz que excede o nosso entendimento. A palavra longânimo, ela está muito relacionada com a paciência também, mas com que nós pudéssemos suportar as ofensas, as injúrias, os nossos próprios sofrimentos. Eles são exemplos. Então, a cada dia, a cada vez que nós conseguimos suportar, que nós estamos passando por provas, que nós estamos passando por dificuldades, mas nós temos a paciência no Senhor, nós estamos sendo longânimas. Acho até que existe essa palavra, não sei. Mas, na Bíblia, nós temos vários ensinamentos e várias palavras onde Deus coloca dessa forma. Aos olhos de quem está de fora, aos olhos de quem não conhece e de quem não produz os frutos do Espírito, nós podemos parecer infiéis, nós podemos parecer fracos, nós podemos parecer que a gente não se importa, ou que nós estamos sempre empurrando os problemas com a barriga, mas não é isso, não é. Toda vez que temos essa paciência, toda vez que entregamos tudo na mão do Senhor e deixamos no tempo dele para as coisas serem resolvidas, nós estamos utilizando do nosso discernimento e da nossa sensatez para resolver as adversidades. E eu confesso a vocês que de uma maneira irracional, essa semana eu perdi o meu discernimento, porque eu fiquei tão brava que teve uma hora que eu já não estava raciocinando mais o que era, e nessa hora, e quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu estou escrevendo de uma coisa que eu não estou praticando, como nós somos falhos. Então, e até para saber que esses frutos do Espírito, Deus é tão misericordioso, Deus é tão paciente conosco, que é Ele quem nos dá. É Ele quem nos fornece esses frutos. Eu preciso estar ligada no amor de Cristo, na sua palavra, para que Ele, com o seu amor sobrenatural, que a nossa mente humana não consegue entender, para que esses frutos sejam produzidos. Deus é um Deus tão bom que nós, por um momento, podemos parar e pensar, não, eu vou produzir os frutos. Não, esses frutos não vêm de nós. Esses frutos vêm de Deus, que nos enviou o Espírito Santo e que vai ser produzido em nós. Então, é bobeira nossa quando nós achamos que podemos conseguir isso sozinho. Não conseguimos. Então, nós precisamos, para chegar na longanimidade que Deus pede, que Deus espera de nós, nós precisamos estar a todo tempo dentro dos seus ensinamentos. O ato de ter essa paciência, o ato de estar ligado a Jesus, a nossa fé acima de qualquer coisa, não vai impedir que nós não tenhamos problemas, que nós não tenhamos frustrações, que nós não choramos, que nós não tenhamos tristezas. O que vai vir é como nós vamos nos comportar diante as dores desse mundo. Como eu vou me comportar? Qual vai ser a minha atitude de longanimidade quando as adversidades vierem? E o maior exemplo que nós temos é em Jesus. Ele foi paciente a todo tempo. E olha, a paciência que ele exerce com nós, eu vou voltar a dizer o que eu falei agora há pouco, a paciência e a longanimidade que Deus exerce conosco a todo tempo. Imagina se Deus não tivesse essa paciência conosco e esse amor surreal, ele poderia, que o filho dele estava aqui sofrendo, sendo tratado como qualquer, ele não poderia ter falado, dá meu filho aqui, eu vou acabar com essa raça, eu vou começar tudo de novo. Ele poderia. Por que ele não faz isso? Porque ele é os frutos do Espírito. E dentre eles, a paciência. Nós temos os exemplos disso em vários versículos, assim, alguns versículos que eu pesquisei, em Romanos 12, quando diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Tem algumas versões mais antigas que eu peguei na Bíblia que está assim também. Alegrai-vos na esperança, sede longânimos na tribulação e perseverai na oração.
Então, o primeiro passo para que nós possamos ter essa longanimidade é a oração, é estar conectado com o Pai, porque é Ele e que vai a todo tempo nos dar essa força. E em 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Gente, o Senhor não retarda a sua promessa. E quantas vezes eu acho que Deus não tá. Ai, Senhor, tá demorando. Nossa, já faz tanto tempo que eu pedi tal coisa e não aconteceu. Será que eu estou exercendo minha paciência? Aqui fica bem claro que não, porque diz que ele é longânimo para convosco, ou seja, Jesus é paciente conosco. E para que a gente possa se sentir cada vez mais acolhidos pelo Senhor, nós devemos saber que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Ele sempre vai fazer o melhor. Quantas coisas na nossa vida a gente pede e não acontece, e lá na frente a gente fala: Senhor, obrigada por não ter permitido que aquilo acontecesse, porque senão teria acontecido uma coisa triste, uma coisa pior, enfim. Quantas vezes? Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não é. Não é, eu sou a prova disso, não é fácil você olhar e dizer, e eu até escrevi 2 vezes, porque isso para mim marcou muito. O Senhor não retarda a sua promessa, e Ele não vai nos retardar em ter a nossa recompensa, porque Ele é paciente conosco, porque Ele nos ama. Eu Teve alguns casos que eu pedia para Deus todo dia, todo dia, todo dia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu acho que Deus já vai falar, ela vem pedir a mesma coisa, ela não tem outra coisa para pedir, ela só pede isso. Onde estava a minha paciência? Onde estava onde estavam os meus frutos, né? Onde estava o meu amor por entregar e falar, Senhor, tá doendo, tá sangrando, mas eu creio em ti, eu confio em ti, tá nas tuas mãos e tudo vai passar. Onde estava a minha longanimidade, né? Em 2 Pedro 3,15, ele fala: considerai a longanimidade do Senhor como uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Paulo é um homem que usou todo o tempo, né, da sua longanimidade, quando ele está ensinando a Timóteo a paciência, o amor, o cuidado com que ele vai orientando Timóteo, como Timóteo deve fazer, como Timóteo deve pregar. Isso é um ato de paciência, mas foi Deus quem deu a ele essa paciência. Então, que Deus possa nos dar essa característica tão importante, sabe? Porque o caráter da pessoa que suporta as adversidades e supera os seus obstáculos, ela demonstra que ela não vai se importar com o que está acontecendo, ela não vai se importar com as ofensas, mas ela está na mão do Senhor. E é o Senhor quem vai produzir essa paz, essa paciência, bondade e todos os outros frutos que nós vamos ver, né, ao longo do nosso estudo. É muito difícil, eu não vou falar para vocês assim que para mim é fácil falar desses frutos, porque não é. Quando eu ouvi a pregação do pastor Ernesto, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais para que a gente pudesse discutir esse assunto, falei, Senhor, tira de mim o meu eu, tira de mim o meu coração, a minha carnalidade, a minha mania de dizer, mas eu sou assim mesmo, quem gostar de mim vai ser assim. Não, não é. Senhor, eu quero tanto ser a sua semelhança, porque eu sou a menina dos olhos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Se alguma coisa está saindo do controle, é porque nós estamos deixando de ter a paciência que o Senhor tem conosco. É porque nós ainda somos as menininhas mimadas que queremos no nosso tempo, no nosso momento. Agora eu quero, mas é agora a hora. E nem sempre vai ser assim. Então, que nós possamos, a cada passo que nós formos dar, pensar exatamente sobre isso. Senhor,
eu tenho sido longânimo, eu tenho tido a virtude mais importante para um cristão, bondade, generosidade, e acreditando que a minha fé é quem vai solucionar os problemas. Somente quando a gente entender é que nós estaremos sendo longânimos. Então, que nós possamos ter esse fruto do Espírito, porque, como diz em Gálatas 5, no versículo 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, que possamos seguir o Espírito, que possamos deixar os frutos brotarem na nossa vida, na nossa atitude, no nosso falar, no nosso andar, no nosso coração, a cada dia. A cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém, amém, Lu. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Amém. Vamos para a próxima menina agora. Pode ser você, Adriana? Pode. Então, tá bom. Vamos lá. Poderoso Deus, eu quero te louvar, te agradecer. Obrigado pela palavra da Lu nos nossos corações. Que o Senhor venha ficar aqui conosco ainda, nos use, fala conosco, Pai, através da palavra que vai ser a benignidade, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. É difícil, né? Falar de benignidade. Então, tá lá em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É fácil fazer tudo isso para quem a gente ama e para quem é do nosso ciclo de amizade, né? Mas esse amar uns aos outros aqui são as pessoas mais difíceis, né? Então, eu fiz um meio resuminho aqui para a gente conversar. Então, a benignidade é uma qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas como generosidade, bondade, benevolência. Isso é agir com benignidade, é o mesmo que ser misericordioso, bondoso com o próximo, comportando-se com a base na lealdade e na fidelidade, sendo um fruto do Espírito, assim como o amor, o gozo, a paz e a longanimidade. A qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós, quando somos guiados por ele. Aí eu comecei a pesquisar, né, toda essa parte de benignidade, e não existe na Bíblia uma pessoa ou um nome que foi citado com mais benignidade que o Senhor Jesus. Não tem, né? E aí eu peguei aquele texto, né, que fala que ele estava na cruz. Ele demonstrou tamanha benignidade, porque ele estava sofrendo dor. Acho que não só dor carnal, mas dor na alma, de tristeza, de ser julgado por algo que ele nem tinha culpa, né? E ele foi bondoso, foi benigno, foi algo que ninguém, acho que na Terra, consegue fazer tamanha prática de oração, né? Porque ele pediu para Deus ter misericórdia das pessoas que estavam ali afrontando ele, né? A carne dele, né? Então, ele foi benigno ao ponto que nenhum ser humano pode ser. Eu fiquei pensando que me tentando colocar naquele lugar, às vezes, que a gente acha que a gente está sendo injusto
que alguém está sendo injusto com a gente aqui na Terra, que a gente passa muito por isso, né? Por essas injustiças no dia a dia. Às vezes, no nosso caminhar, né? As pessoas, às vezes a gente quer que as pessoas tratem a gente do jeito que a gente trata ela. E Jesus não pensou assim, né? Ele só foi benigno. Ele falou, Deus, olha, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E às vezes quando a gente está nessa luta, né? A gente não tem esse pensamento e não tem essa facilidade em ser benigno. Não temos. Eu, pelo menos, sou sanguínea, viu, Lu? Igual você. Deus tem me mudado muito ao longo dos anos, me transformado, mas eu tenho muito a que mudar, né? E ainda quando me comparo com o Senhor Jesus, que tenho que ser semelhante a Ele, eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque se o Senhor não tiver, eu não passo nessa prova, né? Porque somos testados e tentando ser melhor a cada dia, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu trabalhei 6 anos no Padre Haroldo e ele tinha muito essa fala, né? Para com os dependentes ali em recuperação, ele sempre falava melhorando, é melhor que ontem. Ontem nós não agradamos a Deus. Hoje nós vamos tentar ser melhor que ontem, né? Isso depois de muitos anos ali, que eu trabalhei 6 anos ali, eu sempre tenho orado isso a Deus. Deus, me ajuda a ser melhor que ontem. Me ajuda a não fazer a mesma besteira que eu fiz ontem. Me perdoa e me ajuda me dá aqui um clique no que eu preciso melhorar, né? E eu achei muito lindo, né? Que no momento da crucificação ele pediu para o Pai perdoar aqueles que o faziam mal. Como está lá em Lucas 23, né? Que relata isso. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu não faço isso. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor me ajude a ser benigno. A esse ponto, eu sei que parece que nós, seres humanos, é quase impossível fazer algo como o Senhor Jesus fez, né? Mas é a graça dele, né? A longanimidade dele é quem nos sustenta e que nos faz melhor do que ontem. Aí eu coloquei assim, o que é benignidade e como praticá-lo. Eu achei muito interessante isso. Não reclame. Mesmo quando as coisas derem errado. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. Além de não fazer o mal, pratique o bem. Procure ver a necessidade do outro antes mesmo que ele o peça. Não desista das pessoas, mesmo as mais difíceis. Né? Seja misericordioso e não vingativo. Eu achei que isso aqui é uma colinha para a gente ler todos os dias, né? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Onde há benignidade, não há lugar para maldade, o ódio ou o rancor, porque as ações são guiadas pelo amor. Acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio dessas qualidades, aprendemos de ser benigno com outras pessoas também. Da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem nós merecermos, nós também devemos amar e ajudar ao próximo. O nosso maior motivo para buscar ser cheio da benignidade
é alegrar o nosso Deus, pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para a nossa própria vanglória, mas sim para honrar o Senhor. Aí, lá em Provérbios 12, versículo 2, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele o condenará. E aí eu lendo, buscando, né? Eu achei aqui um versículo que eu queria deixar aqui para vocês. Eu falei assim, eu não tenho muita coisa para dizer, só tenho a dizer que quando eu olho para a cruz e vejo o ato de benignidade que o nosso Senhor Jesus teve, eu vejo que ser humano nenhum consegue ter, se não for pela graça dele. Porque às vezes somos... às vezes nem é tanta coisa assim, e a gente nos faz, ai meu Deus, olha o que estão fazendo de mim, olha o que estão falando de mim, olha o que fizeram comigo, enfim, né? Não é uma lasca do que Jesus passou na cruz. A gente não tem nada na terra que se compare o preço que ele pagou por nós, né? Então, tamanha benignidade dele no ato de sofrimento que ele teve, nenhum ser humano na terra passou igual. E aí, para finalizar, eu achei um versículo muito interessante que eu queria ler. São dois. Um tá lá em Miqueias 6:8. E ele te declarou, o homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede para ti. Que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aí, o outro, eu tenho um devocional, eu achei interessante, sei lá por quê. Eu abri no dia 23 de agosto, é aniversário da minha falecida mãezinha, nem sei por quê, caiu nesse versículo aqui que eu achei muito lindo. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre. Está lá em 2 Timóteo 2:21. Aí eu fiquei pensando, quem se purificar de todos esses erros, e meu Deus, me purifica de todos esses erros, que tem falado será sempre usado para fins especiais. Porque essa pessoa que conseguir, ela é dedicada e ela é útil ao seu mestre. E eu falei, meu Deus poderoso, eu quero ser útil para ti. Né? E aí o pastor Aguiar usava uma frase bem interessante, que ele falava, se não for servo, não serve. Então, eu acho que os dons, né, do Espírito, todos os dons do Espírito Santo, é ser servo. Então, se não formos servos, não servimos. Se não agradarmos a Deus, não vamos ser úteis. Nossa, olha, doeu essa em mim. Quando eu li, né, que se a gente não mudar os erros para ser usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao mestre. Essa é a palavra que eu tenho para vocês, meninas. Bem breve, mas aprendi muito.
Ah, obrigada, Adriana, muito obrigada mesmo. Não foi tão breve assim, mas assim, teve o conteúdo também, como o da Lu, né, que a gente precisava ouvir. Eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo, né, esse mover, né, esse desejo nosso de estar sabendo, querer buscar mais do Espírito Santo e sabendo mais, né, do fruto, isso tudo é movido por ele mesmo, né, para nossa edificação. Obrigada, viu, Eu Adriana? que agradeço. Eu que agradeço. Isso nos força a buscar mais a Deus e saber que precisamos ser melhor que ontem. Sempre, né? Sim. Estamos em obras, né? Nós estamos em obras. É. Bom, vamos lá. Agora a nossa Nani. Eu estava Vamos lá, tranquila até agora está me dando uma dor de barriga. ó, Ah, só porque é Não nós, sei né, porquê, Nani? meu Você acha que a Deus. gente não segura, não, né? se- Estou segura, tremendo inteira, Jesus. segura a barriga aí, que agora não é hora de ir no banheiro, não, hein? Ai, meu Agora é hora Deus do de falar. céu. Depois você vai. Graça e paz, Senhor Jesus. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Então, eu vou falar sobre a fidelidade de Deus. Né? Quando a Rose me chamou para falar, eu falei, ai, Deus, eu sou tão grata a Ti porque o Senhor é tão fiel para comigo, né? Deus é tão maravilhoso. Assim, desde que eu me converti, eu pude experimentar a fidelidade de Deus na minha vida. E eu queria dar uma introdução falando o que é a fidelidade de Deus, né? Fidelidade é qualidade de fiel, ou seja, que cumpre seus compromissos, é exato, pontual e que não falha. E eu quero ler com vocês o Salmos 89, o versículo 1, 2, o 5 e o 24, tá? Vocês estão ouvindo uma risadinha no fundo, é meu filho. Ele estava quieto até agora. Eu comecei a falar, ele começou a rir. Então, o Salmo 89 fala assim: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. E a minha, ó, eu gostaria que vocês falassem assim, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão comigo, e o meu nome será exaltado no seu poder. Então, Deus, ele fala aqui, ó, que a benignidade e a fidelidade estará conosco, estará para sempre conosco. O nome dele será exaltado pelo seu poder, através de nossas vidas. Então, a fidelidade de Deus é algo incomparável. Isso está lá em Salmos 36, versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até a mais excelsas nuvens. Quer dizer, não tem limite. A fidelidade do Senhor não tem limite para nós. E ele se apresenta a nós como um Deus fiel. Isso está lá em Deuteronômio. Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam, tá, gente? É que eu estou aproveitando que a criança está quieta. Deuteronômio 7, versículo 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Esse Deus, assim, o caráter dele é ser fiel. E a gente, muitas vezes, a gente não é fiel a Deus. A maioria das vezes a gente acaba... E a gente vive num mundo que onde a fidelidade está muito complicado. Está muito difícil você confiar numa pessoa 100%. Você confia desconfiando, né? Por mais que você tente, fala assim, eu vou confiar, né? Ontem foi até muito boa a pregação do pastor Mica, quem não pôde assistir, assista.
eu pude ter a oportunidade de ouvir, ele fala, presta atenção para quem você tem falado da sua vida, né? Para quem você tem aberto a sua boca para falar da sua vida. E a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque não são todos que querem nosso bem. Não são todos que são amigos leais, né? E aí Deus, apesar da gente ser tão infiel, assim, tão... Eu falo que a gente, não que a gente queira ser infiel, mas a gente acaba não seguindo o que Deus quer para as nossas vidas, ele não vai mudar a fidelidade dele por nós. Não é porque a gente é infiel que ele também vai ser infiel. Deus não é assim. O caráter dele não muda. Então, eu queria ler isso em 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, independente da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel a nós, pela sua infinita misericórdia, né? E ele fala também que se a gente guardar a esperança, guardar firmemente a esperança nele, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Gente, está caindo um dilúvio aqui na minha casa, não sei na casa de vocês, mas está um vento. Em Hebreus 10, 23 fala disso. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Até a Lu estava falando, eu falei assim, a Lu viu o meu esboço, porque ela começou a falar que Deus não se atrasa, não retarda, que a gente não tem paciência de esperar, e eu vou falar justamente sobre isso, que Deus tem um tempo certo de dar as bênçãos para nós. A gente quer para ontem, a gente quer do nosso jeito, mas Deus trabalha de uma forma para ensinar a gente a confiar e esperar nele. Não é no nosso jeito, não é no nosso tempo, é no tempo exato que ele fala assim, agora você pode receber, meu filho. É que nem a gente, você daria o carro, por exemplo, uma criança, você daria uma chave de um carro para uma criança dirigir? Jamais, porque ela não está pronta, ela não está preparada para dirigir um veículo. Assim é Deus com a gente. Quando ele não dá, porque a gente não está pronto para receber. Não que ele não vai dar, né? É que nem eu brinco com a Rebeca que quando eu era criança, a gente não ganhava presente assim todos os meses, todos os dias. Era uma vez por ano no Natal e se passasse de ano. Se não passasse de ano na escola, nem no Natal ia ganhar o presente. Então a gente ficava, se esforçava o ano todo para poder ganhar aquele presente. E eu lembro uma vez que meu pai prometeu uma boneca para mim e ele não me deu. E aquilo eu fiquei muito frustrada. Eu falei assim, poxa, eu me esforcei tanto para ganhar e não ganhei. E aí, depois que eu casei, minha mãe, com condições, né, de poder me dar um presente, ela me deu a boneca que eu tanto queria. E eu fiquei muito feliz, né? Olha, depois de quantos anos Deus me deu o presente que eu tanto buscava. Então, a gente tem que ser assim com Deus também. Saber que uma hora vai chegar. A gente não recebeu porque a gente não está pronto para receber. E eu queria ler com vocês isso em Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei qual bênção você tem pedido para Deus. Mas Ele fala aqui, espera em mim. Fortalece, anima-te. Levanta, vamos, eu vou te dar. Espera em mim que eu vou te dar no tempo certo. Não desanima, não. A sua hora vai chegar. E o tão gostoso saber que esse Deus fiel, ele assim, ele nos socorre, ele nos livra, apesar da sua grandeza, da gente ser tão infiel, não ter dignidade, não ter longanimidade, ser tão falho nos frutos dos cuidos de vocês. Eu cuido de vocês. Nesse mundo tá difícil. Eu sei que tá difícil. Tempos se fim.
tem muitas vidas para ser ganhas para Jesus. A gente sabe, até no nosso meio familiar, ainda tem muitas vidas que precisam conhecer do amor de Jesus. Por isso que ele não voltou ainda. E ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo, eu estou com vocês. Então, isso está lá em João 16:33, para quem quiser anotar. E ele fala assim: ele não nos desampara e também não nos abandona. Isso está em Hebreus 13, 5 e 6. E é tão gostoso a gente saber assim, poxa, eu tenho em quem confiar, eu tenho um Deus que eu posso descansar, porque ele é um Deus fiel, ó. Ele fala assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei e não te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que possa me fazer o homem. Então, independente de quem está no governo, independente de quem está governando o mundo, governando a empresa, o nosso Deus é o nosso ajudador. O nosso Deus é aquele que pode certamente guardar o seu povo. Você pode falar assim: olha, eu tenho um ajudador que, independente do que está acontecendo à minha volta, ele me prometeu que eu não preciso temer o Nani, que possa me desculpa fazer o homem. cortar. Ah, Pode repetir esse versículo último que você falou? Qual que é? Hebreus 13, 5 e 6. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Então, toda vez que vier uma adversidade, você ficar temerosa, você fala assim: eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. E ele fala que eu não devo temer o que possa me fazer o homem, porque Deus é meu ajudador, é o meu sustentador. Amém? E eu queria também ler 1 Coríntios 10, 13, que ele fala que ele jamais dará uma luta maior do que a gente possa suportar. Se a gente está passando por uma provação, se a gente está passando por algum vale, né? A semana passada foi um período muito difícil para mim, que eu estava naquela angústia, se o Gabriel ia fazer o procedimento, não ia, o convênio falava que não estava liberado, a dentista falava que estava liberado. E aí, na quarta noite que eu tive a resposta que o Gabriel ia conseguir fazer esse procedimento. Só que esse pedido estava na minha lista de orações, porque ele precisava fazer esse tratamento odontológico, que ele estava sentindo dor já. E como ele não deixa mexer pelo método convencional, tive que fazer pelo hospital, né? Então, é mais burocrático do que um atendimento convencional. E aí eu falava: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer essa luta, me ajuda, me sustenta. E eu pude ver a mão de Deus ali em todo o tempo, o carinho do pessoal no hospital, cuidando de mim, cuidando do Gabriel. Confesso que mexeu muito com o meu emocional, né, de ficar lá no hospital, mas eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas a gente pode, ali eu pude ver também, falei: Deus, eu só estou passando um período aqui nesse hospital, mas quantas mães, o Biel ficou bem na ala da UTI pediátrica, né, de recuperação, graças a Deus foi bem tranquilo dele, mas ali Deus permitiu ver quantas mães passam dias, meses ali dentro da UTI e não tem nem previsão de quando o seu filho terá alta. Eu fiquei algumas horas, eu fiquei tão angustiada, querendo vir para casa, e eu me coloquei ali no lugar daquelas mães. Falei: Senhor, tenha misericórdia dessas mães, que elas possam ir para casa logo também. Então, Deus permite certas situações para a gente se colocar no lugar do outro também, interceder por ele, orar por ele e ver que às vezes nosso problema é tão pequenininho perto do outro, né? Nessas clínicas que o Gabriel faz terapia, eu falo assim: Deus, obrigado, porque meu problema perto dessas mães não é nada. Então, a gente tem que aprender a confiar em Deus e saber que, por Ele ser fiel, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger e Ele vai sempre estar cuidando de nós, independente se a gente é infiel ou não, Gabriel. Então, eu queria deixar essa palavra com vocês. E para encerrar, eu queria ler o Salmo 121, que eu acho um salmo lindo,
que ele fala do cuidado e do amor de Deus para com as nossas vidas, tá bom, meninas? Ô, menino. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor você possa sentir esse cuidado do Senhor para com a tua vida. Em nome de Jesus. Que ele te guarde em todo o tempo. Que você se sinta amada, que você se sinta cuidada. E no tempo certo, aquilo que você tem buscado do Senhor, a tua bênção vai chegar. Tá bom, meninas? Eu tinha separado um louvor para compartilhar com vocês, mas o computador meu acabou bugando. Mas quando vocês tiverem oportunidade, ouça o louvor Bondade de Deus, que fala justamente disso, né? Que Deus é fiel em todo o tempo. Então, ele é bom, ele é fiel, ele é maravilhoso. Vale a pena servir esse Deus. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Então, vale a pena. Tá bom, meninas? Espero que eu tenha passado aquilo que é a vontade do Senhor, porque eu tenho orado para que Deus falasse muito aos nossos corações nessa noite. Que eu tenha sido um vaso de bênção na vida de vocês. Amém? Amém, Nani. Quer que eu Amém. coloque a música, Rose? Então, era isso que eu ia falar. Quem está falando, a Vivi? É, Pode colocar e depois colocar no grupo também, né? tá. Eu vou pôr então, peraí. Tá. É muito linda essa música, né? Para mim, assim, é como uma oração mesmo, né? O máximo de inspiração. A chuva veio para cá, viu, Nani? Começou aqui agora. Aqui tá o maior chuvão agora. Em casa também. Glória a Deus. Ai, Glória a Deus Deus. mesmo. Tá dando certo, Vivi? Só eu que fiquei sem internet. Teve um dado momento que eu não ouvia ninguém e não via ninguém. Aqui para mim o sinal teve bom o tempo todo, Alair. Então, é na minha casa, então. O problema. Ou às vezes é o mau tempo também, não sei se isso tem alguma influência, né? Posso colocar? Pode, por favor, Vivi. Vamos lá. Eu vou colocar meu microfone no mudo. Se vocês, eu não tenho certeza se dá para ouvir se tiver o meu no mudo, tá? Se tiver, vocês gritam, fala, não estamos ouvindo. Aí eu volto, tá?